Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Vamos fazer o que tem que ser feito? Vamos. Márcio, Paula. Vamos orar por eles em nome de Jesus. A gente não pode se omitir. Márcio, Paula, vem aqui na frente. A gente não pode se omitir e nós não podemos nos calar diante daquilo que o Senhor nos chama. Amém? Aleluia. Vem no altar do Senhor, porque no altar tem poder, tem fogo, tem purificação. Primeira coisa que não sou eu que estou falando não, mas é a igreja. Tenho a dizer a vocês é que vocês são uma bênção na nossa vida. Vocês são um testemunho. Porque a gente tem observado que vocês têm passado por um vale longo de provação. Mas vocês nunca fugiram da casa do Senhor. Nunca disseram não para o trabalho do Senhor. E nós amamos isso em vocês. A igreja ama estar perto de vocês. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Vocês não vão ficar sozinhos. Olha a igreja de vocês. Quantos aqui nessa manhã podem dizer para Márcio e Paula que estão com eles? Você pode ficar de pé? Você pode? É como se todos nós estivéssemos abraçando vocês nessa manhã. Senhor, nós oramos a Tua palavra quando foi dito: Deus, ensina-nos a orar. Sobre essa situação, sobre essa família, te pedimos, Deus, nos ensina a orar. Como foi acabado de cantar, de ser profetizado pela Tua serva, é do jeito de Deus. E é do jeito de Deus que queremos. Nós queremos te pedir, ó Pai, toma Márcio, Paula, Rafaela nos teus braços nessa manhã. Sustenta, Deus. Assim como Moisés foi sustentado pelos seus irmãos, nós estamos aqui para sustentá-los pelos braços, em o nome de Jesus. Nós estamos com vocês, amados, em o nome de Jesus. Estamos em amor. Estamos na certeza de que Deus está com vocês. Nós abençoamos vocês nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Você sabe que você pode se sentar? Pastor Mauro tirou alguns diazinhos de descanso e pediu para que nessa manhã eu estivesse trazendo a palavra à igreja. E eu sabia de que logo eu estaria trazendo a palavra, porque já tem um tempo que Deus tem colocado uma palavra para partilhar com os meus irmãos. E eu pensava, Senhor, mas eu não sei, essa palavra está difícil no meu coração. É uma palavra que, ao mesmo tempo que eu queria trazer, eu não queria trazer. E hoje eu entendo o porquê Deus planejou esse dia. Nós vamos falar hoje sobre coragem. E eu sempre gosto de primeiro trazer uma ilustração antes da palavra, para que a gente possa visualizar aquilo que Deus está falando, entender o que Deus está falando. E quando eu pensei em coragem, eu pensei em um exemplo da minha vida. E eu vou falar com os irmãos, e eu espero que isso depois não vire motivo de piada comigo, nem de brincadeira, que eu vou partilhar algo da minha vida com vocês. Uma vez, eu fui com o Tiago, Marcela e Fabiola, nós fomos passar o carnaval em Arraial do Cabo. E nós fomos lá e cada dia nós íamos numa praia, cada noite nós íamos num lugar, cada tarde estávamos em outro lugar, conhecendo o lugar, aquilo tudo é muito bonito. E eu peço desculpa aos irmãos, mas eu não estou muito bem da garganta, não. E chegou um dia de noite, o Thiago virou e falou assim: gente, amanhã vai na Praia da Tartaruga, sei lá, uma praia lá, e a gente vai fazer uma trilha. Eu falei: olha, eu vou te pedir uma coisa. Se tem uma coisa que eu odeio na minha vida é fazer trilha. Mas com todas as forças da minha vida, eu odeio me enfiar no meio do mato para chegar em algum lugar.
porque eu sou alérgico a inseto, porque eu não gosto. Não, a gente não vai. Não, não vamos. Eu não conhecia a bendita Praia da Tartaruga. Tiago nos levou para um lugar. Quando eu chego, onde Tiago nos levou? Na bendita da praia. E a gente tinha que descer um negócio, e eu olhei para aquilo. Eu acho que foi a primeira e única vez que eu briguei sério com alguém que não era da minha família. Mas nós discutimos e falamos e descemos. Tinha acabado de chover, então a trilha estava molhada, tinha tudo para dar errado. E nós descemos, e quando eu cheguei lá embaixo, eu vi uma praia que não me dizia nada. Uma praia que, na minha opinião, eu detestei, porque não tinha onda. Era meio metro de areia. Os quiosques que só tinham coisa do mar, e eu odeio coisas do mar. Nós ficamos ali de 9 da manhã até as 4 da tarde, eu sem comer nada, pegando um sol muito forte, e eu reclamando. E na hora de voltar, o Tiago falou assim: olha, o cara acabou de me falar que a gente não vai poder voltar pela mata, porque choveu, tá perigoso. E era muito íngreme o negócio, a gente vai voltar pela pedra. E eu falei: ai, meu Deus do céu, agora que ficou pior ainda, porque no mato a gente vai se agarrando, né? E puxa daqui. E eu falei: ai, que raiva. Subimos a bendita da pedra. Quando nós chegamos, sei lá, 30% da pedra, há um tempo atrás eu tive uma labirintite por causa de ônibus. E eu estava subindo e eu só vi um mato que estava do meu lado fazer assim, ó, vum. E o negócio que estava na frente, vum. E aquilo tudo começou a rodar na minha frente. E eu parei, eu falei: eu não acredito que eu vou ter uma crise de labirintite aqui no meio dessa pedra. Quando eu olhei para cima, mas faltava muita pedra ainda. E eu olhava, já via a Marcela e a Fabiola lá em cima. Eu não tinha nem chegado na metade, o Tiago na metade, e o Tiago olhou para trás: anda, Paulinho. Eu falei: agora eu vou dizer que eu falei ele de amigo, mas não chamei ele de amigo não, chamei de uma palavra mais carinhosa. Eu falei: amigo, eu estou completamente tonto, eu não consigo dar um passo. Aí ele falou: você está de brincadeira? Eu falei: eu estou falando sério, Tiago. Aí o Tiago desceu e me abraçou e falou: para, calma. Aí nós oramos: amigo, vamos, a gente vai devagar, a gente vai. E Tiago botou a mão no meu ombro e a gente foi. E Tiago foi me dando palavras de coragem. E nós subimos aquela pedra. Nessa manhã Deus quer falar com você sobre coragem. Deus tem falado comigo sobre coragem. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Josué 1. Os versículos de 1 a 9. São versículos muito conhecidos, mas que o Senhor tem trazido algo novo ao meu coração. Josué 1, versículos de 1 a 9. Amém? Diz o seguinte: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por isso que te amamos, Senhor. Porque assim como foi com Josué, nosso Deus nos fala nessa manhã: esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Depois de lermos isso, Deus, o nosso coração se enche de amor, de paixão por Ti. Se pudéssemos te beijar nessa manhã, te beijaríamos. Se pudéssemos te tocar nessa manhã, Deus, te tocaríamos. Mas o que queremos te pedir, Santo Deus, é que Tu possas falar conosco nessa manhã, porque a Tua igreja tem uma profunda vontade de ouvir a Tua voz. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Se nós olharmos para os homens da palavra do Senhor, grandes homens da palavra do Senhor, nós vamos ver que a grande maioria não tinha um perfil perfeito para serem chamados para uma obra tão grande. Um exemplo disso é Davi. Davi foi chamado por Deus para ser o rei de Israel. Davi era pequeno, Davi não era amado pelos seus parentes, e ainda era músico, para aquela época era pior ainda. Alguém escolheria um reizinho? Não, eu quero um reizão, alguém de aparência, alguém que tenha um porte. Deus escolheu Davi. Deus escolheu Jonas para levar a sua palavra de salvação aos ninivitas. Deus sabia que Jonas era teimoso. Deus sabia que Jonas era cabeça dura. Jesus escolheu Pedro para ser como uma pedra de fundição da sua igreja. Pedro era agressivo, era durão. Nós, se tivéssemos os 12 discípulos na nossa frente, para escolhermos, olha, vocês podem escolher um desses 12 aqui para ser o discípulo que vai ser como uma pedra de fundição para a sua igreja, eu escolheria João, o amor, paciente. Jesus escolheu o teimoso, o cabeça dura. Porque Jesus enxerga, Deus enxerga muito além daquilo que a gente pode enxergar. Deus sabe exatamente o potencial que tem dentro do seu coração. De repente você pode não conseguir se imaginar num altar pregando, mas Deus sabe que dentro de você existe a essência de um pregador. Muitos aqui não se imaginam evangelizando, mas Deus sabe que existe no seu interior a potência de um evangelista. Por isso Deus te escolheu. Existe algo no seu coração, querido, que só Deus sabe, porque Ele que plantou no teu coração. Por isso você foi escolhido por Ele. E Josué foi escolhido para ocupar o lugar de Moisés. Ocupar o lugar de Moisés. Aquele cara que simplesmente tirou o povo do Egito, que tocou. Eu acho que esse não sei, na minha opinião, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que é o milagre mais, como jovens, né, na linguagem dos jovens, o milagre maior da Bíblia, tocar com a vara no mar, e o mar se dividir no meio, e no meio do mar aparecer um caminho seco. Não era um caminho de lama, não, a palavra diz que era um caminho seco. Esse é o nosso Deus, que usou a vida de Moisés para fazer isso, e Josué foi chamado para ocupar o lugar desse homem. Tente enxergar a história, os fatos,
para tentar entender como estava Josué naquela hora. Josué estava vivendo um momento de pressão, um momento provavelmente de cansaço, e ao receber a notícia da morte de Moisés, Josué com certeza estava triste. Como é que a gente pode analisar isso? Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Imagine a morte de um líder muito querido. Há um tempo atrás eu estava trabalhando e eu recebi um e-mail de um irmão falando que o Custódio Rangel tinha falecido, o presidente da DONEP. O ministério desse homem me abençoou demais. Na hora que eu li aquele e-mail, sem eu conseguir controlar, eu comecei a chorar ali no computador. É um líder que eu amava, que eu não tinha intimidade nenhuma com ele, eu nunca apertei a mão dele. Você imagina Josué, que segurou os braços de Moisés, que caminhou por 40 anos com Moisés. Ele era íntimo. Então, com certeza, o coração, a mente de Josué foi tomada de tristeza. Foram dias pesados para Josué. Imagine caminhar por 40 anos no deserto. 40 anos de sol numa temperatura escaldante, tempestade de areia, você não tem uma casa, toda hora você tem que montar a sua tenda, esperar o maná do Senhor, não ter higiene, não ter água, 40 anos vivendo assim. O coração de Josué devia estar cansado, ele já não era mais um menino, ele já tinha com certeza mais de 60 anos. Ele recebe uma tarefa difícil, ele conhecia o seu povo, ele sabia que o seu povo era reclamão. A gente lê a palavra e fala: Deus, como é que o Senhor deu alguma coisa para esse povo, o povo chato? Eles viam um milagre, 2 minutos depois estavam reclamando. Eles sabiam que Deus daria o maná no dia seguinte, mas por não confiar o maná, teimavam em guardar um pouco do maná. Era um povo complicado. Josué sabe que vai ter que governar esse povo, tomar conta desse povo. Josué recebe uma missão do Senhor de que a terra prometida está pronta para ser tomada, só que está ocupada. Esse homem vai ter que declarar guerra. Esse homem vai ter que preparar o seu povo para tomar um lugar ocupado. Como é que está a mente desse homem? Você consegue se imaginar debaixo de tanta pressão? Por muito menos, como é que você hoje está? Como é que está a sua cabeça hoje? Por muito menos, a gente se abate. Mas o nosso Deus é tão bom que Ele sabe como é que está a nossa mente e o nosso coração nessa manhã. Como sabia como estava a mente e o coração de Josué. E Deus deu uma palavra de ânimo a Josué. Deus fala para ele: tem bom ânimo, meu filho. Tem bom ânimo. Eu só preciso que você se esforce nesses dias. Eu preciso que você tenha coragem. Eu preciso que você não desista. Deus fala isso com Josué porque sabia que se ele parasse para pensar, naturalmente ele teria motivos para não ter coragem. E Deus fala: tenha coragem, porque eu estou contigo. Fica a pergunta no ar: por que então Deus escolheu Josué? Será que não havia um outro mais animado, alguém mais distante de Moisés para fazer um intervalo de liderança, ocupar um lugar para que não estivesse tão triste? Deus escolheu Josué porque, se nós formos ver a jornada de Josué, enquanto Moisés estava vivo, Josué era um homem de 2 características que o Senhor se agrada. A gente lê a história de Moisés e a gente não vê em nenhum momento Josué tomando a frente de Moisés. Pelo contrário, enquanto Moisés está vivo, a gente quase não vê nada sobre Josué. Sabe por quê? Josué era fiel. Josué era fiel ao seu Deus, mas era fiel a Moisés. Ele estava ali ao lado para ajudar, para dividir com Moisés, para tirar o peso de Moisés.
Olha que coisa linda, imaginar que Josué esteve segurando por um longo tempo o braço de Moisés. Que apoio Moisés tinha nesse homem? Esse homem era mais do que um amigo, ele era um irmão para Moisés. Essa é a primeira característica que a gente consegue ver em Josué. Josué era fiel. A segunda característica que eu consigo ver na história de Josué, pensando nesse mesmo fato de que ele não aparece enquanto Moisés está vivo, é de que ele era humilde. E muitas vezes, homens e mulheres não estão sendo levantados na casa do Senhor, porque não são fiéis e não são humildes. Deus procura uma geração que tem um coração semelhante ao coração de Josué, um coração fiel e um coração humilde. Ok? Ele tinha um coração legal, ele tinha um bom coração, ele tinha essas características que eram tremendas e hoje em dia dificílimas de encontrar. Mas como levantar esse homem? Como levantar o coração desse homem? Bota mais um pouquinho de som para mim, Flávio. A primeira coisa que Deus faz, Deus mostrou a Josué de que mesmo Moisés estando morto, mesmo o seu líder, o seu irmão, o seu amigo estando morto, Josué não estaria sozinho. Deus estava com ele e estava assumindo o controle da situação com ele. Em Josué 1, versículos 2 e 3, está escrito: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus estava falando: Josué, eu sou contigo. Por onde você andar, onde você for, eu vou junto com você. Aquele que é fiel e aquele que é humilde tem a companhia do Senhor em qualquer lugar que ele vá. Passando pela prova que ele estiver, o companheiro dele é o Senhor Deus, como foi Josué. Deus estava falando para Josué, você não vai sozinho, eu vou contigo. A primeira coisa que Deus impediu que crescesse no coração de Josué era um sentimento de solidão. Porque solidão é uma das piores coisas que pode existir para um homem, para uma mulher. Às vezes solidão é pior até do que a morte. A gente vê, em alguns casos, um marido que perde sua esposa, uma esposa que perde seu marido, e naquele desespero, às vezes no caixão, ele fala: por que você me abandonou? Como é que vai ser agora? O que eu vou fazer da minha vida? Aquilo não é medo da morte. Aquilo é medo da solidão que ele sabe que ele vai viver. Que não vai ter mais alguém para dividir. Que não vai ter uma conta que não se preocupava, vai sobrar para ele. As compras do mês que não faria vão sobrar para ele. Outro exemplo que a gente pode ter como solidão é uma coisa temível para o ser humano, é que lá nas prisões existe um lugar chamado solitária. Que quando o preso faz alguma coisa muito grave, ele é colocado na solitária. Um lugar pequeno, sem luz, sem nada, que ele vai passar um tempo trancado ali, sem ouvir a voz de ninguém, para que ele se sinta só, excluído, abandonado. O próprio homem criou um lugar para desespero, porque ele sabia o que a solidão pode causar na vida de um homem. Muitas vezes, meus amados, nós estamos pregando e nos preparando só para bons dias, só alegria, só pisar na cabeça do diabo. Mas existe um dia que está em Efésios 6:13, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Existem bons dias e existem maus dias. Nós temos que estar preparados para esses 2 dias, amados.
porque o Senhor nos promete que em dias maus Ele estaria conosco, em o nome de Jesus. Efésios 6,13. Teve algum problema aí, Caio? Teve algum problema aí? Efésios 6,13 diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. A própria palavra do Senhor nos mostra de que vão existir dias maus. O dia da morte de Moisés para Josué, com certeza foi um dia mau. Você imagina a pressão que deve ter passado na cabeça de Josué, assumir um povo que não era um povo como a gente aqui, que a gente sabe o nome de cada um, sabe a família, era uma multidão. A Bíblia nos fala que era uma multidão. O povo de Israel era um povo muito grande. A nossa vida ela é composta, amados, de bons dias e dias maus. Dias que o pneu do carro fura, dias que o cartão é clonado, que se perde uma bolsa, como foi falado aqui no domingo passado pela Lúcia. Dia em que um cheque é falsificado, dia em que o dente dói, dia em que aparece uma pedra no rim, dia de dor de barriga, dia de dor de garganta, dia em que se perde o emprego. Quem já não passou por um dia assim, amado? Todos nós, a gente tem que se mirar na palavra do Senhor. Como os homens de Deus agiram e reagiram nos maus dias. Se existe um exemplo de reação perfeita e de um mau dia, é o dia em que Paulo e Silas viveram. Eles estavam falando do Senhor numa praça pública, foram presos, apanharam que nem dois condenados, apanharam demais, foram levados para a prisão, acorrentados de uma maneira desconfortável e ficaram no meio de ladrões. Tudo porque estavam falando do Senhor. Um bom dia começou. No meio desse dia, ele se transformou no mau dia. Como você reagiria? Ser preso por falar de Jesus? Senhor, onde o Senhor está? Estava fazendo a tua obra? Também não faço mais. Não faço mais. Faz como Jonas, que essa geração que não me ouviu morra, que sofra. Eles vão ver só, a mão de Deus vai pesar sobre eles. Não. A palavra do Senhor diz que eles resolveram cantar. Cantaram louvor ao Senhor. Quem sabe de repente não está faltando na tua vida um hino de gratidão nos teus lábios. Quem sabe na tua vida não falta uma postura de louvor e adoração ao Senhor num dia mau. Deus espera isso dos seus. E a palavra do Senhor nos mostra de que depois de cantar um hino de louvor ao Senhor, o milagre da libertação aconteceu. Todos nós sabemos essa história e é isso que pode acontecer na sua vida, querido. Se você tiver uma postura de louvor, se você tiver um hino de louvor, querido, cadeias podem ser abertas em o nome de Jesus. Amado, para ser cristão tem que ter coragem. Para ser servo do Senhor, tem que saber que quer ser servo do Senhor. Tem que escolher ser servo ou ser simpatizante. Simpatizante sofre. Simpatizante não tem naquilo em que crê, não tem uma esperança. Servo tem esperança. Servo tem coragem. O servo sabe que tem um caminho preparado para ele no meio do ermo. O servo sabe disso. Josué sabia de que havia uma terra prometida para ele e de que aquela terra
era dele. Essa era a coragem que queimava no coração de Josué, por isso ele foi escolhido. A segunda coisa que podemos ver, e o Senhor ressaltou ao meu coração, é que Deus falou a Josué: Josué, comigo você será invencível. A gente pode ler isso em Josué 1:5, quando diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, nem te desampararei, nem te deixarei, nem desampararei. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Ninguém te susterá diante de ti, querido. O Senhor não te deixará. O Senhor não te desamparará. Como Ele foi com Moisés, como Ele foi com Josué, Ele será contigo, em o nome de Jesus. Aleluia! Deus estava dizendo a Josué: Josué, você não vai ser um vencedor só diante dos homens. Você não vai ser um homem reconhecido como um rei, reconhecido como um grande líder. Você vai ser reconhecido por ser vencedor em tudo, em situações, em reinos, diante do seu povo, na sua família, porque esse foi o homem que falou para o Senhor e falou diante dos seus inimigos uma frase que repetimos constantemente: porque eu e minha família serviremos ao Senhor. Esse foi o homem que teve coragem para dizer isso, e que até hoje repetimos a frase do nosso irmão. Era um homem de coragem, porque ele sabia que ele tinha um chamado para ser vencedor. O Senhor forjou em Josué um caráter de vencedor. Eu te farei um vencedor, Josué. Não vai haver uma batalha na sua vida que vai ser perdida. Não vai ter algo na sua vida em que você não consiga a vitória. Sabe por quê? Não é porque você é bom, não é porque você é humilde, não é porque você é fiel. É porque eu sou contigo. É interessante, e eu podia ver isso muito claramente, e vi isso na minha vida, e vi isso na vida de alguns irmãos que eu conheço, que eu sou mais próximos. É interessante a gente ver como Deus trabalha no nosso coração, num momento difícil, se nós nos abrirmos para Ele nessa hora. Era um momento difícil para Josué, que Josué poderia perder a sua bênção, mas porque ele escolheu ouvir a voz do Senhor. A gente vê Deus trabalhando no coração de Josué. Deus não tinha a menor necessidade de dizer essas palavras lindas para Josué. Ele poderia simplesmente estar ao lado dele e fazer dele um vencedor. Mas ele sabia que aquelas palavras, naquela hora, produziriam cura no coração de Josué, produziriam cura na mente de Josué, produziriam nele um caráter forte, produziriam nele força. Nessa manhã, querido, Deus está no nosso meio. E as mesmas palavras que Ele falou a Josué, Ele está falando aqui. Só que antes Ele coloca o teu nome. E Ele coloca o teu nome porque Ele quer forjar em você alguém forte, alguém com caráter, alguém com princípios, alguém que seja olhado e visto. Ali vai um homem forte, ali vai uma mulher forte, ali vai um jovem forte, um jovem de princípios. Deus fala isso, querido, não porque Ele precise para que isso aconteça. Deus fala isso porque Ele nos ama e a palavra dEle nos cura. Se você se aproximar do Senhor, querido, você vai se tornar alguém mais forte. Terceira coisa que o Senhor trouxe ao meu coração é que Deus diz a Josué que ele vai prosperar. Quem não quer prosperar aqui? Eu poderia falar: quantos querem prosperar aqui nessa manhã? Aí todos nós queremos prosperar. Mas para que Josué prosperasse, havia uma condição.
E essa condição está em Josué 1, de 7 a 8. Diz o seguinte: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser vencedor? Quer atravessar o Jordão? Quer entrar na terra prometida? Quer ver as muralhas de Jericó caindo aos seus pés? Geração de Josué. Quer? Corre para a palavra. Medita de dia e de noite na palavra. Vive na palavra. Caminha pela palavra. Troca sua palavra de dúvida por um versículo. Em vez de falar uma besteira, uma palavra de desmotivação, cita Efésios 6,13. Há dias maus, sim, amado. Mas se eu estiver com a armadura do Senhor, eu sei que eu vou passar por esse dia mau. Em vez de ter uma palavra de maldição, tem uma palavra de bênção. Ou calha a boca. Para que falar quando não é hora de falar? Tenha nos seus lábios a palavra do Senhor. Escute sobre os seus lábios a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Você entende que Deus pode usar os seus lábios, a sua língua, para que a voz dele possa ser ouvida? Você entende isso? Então troca a fofoca, troca o palavrão pelo silêncio. É melhor ficar calado do que falar, amado. Deus convidou Josué naquele dia para exclusividade. Eu sou teu e tu és meu. Nessa manhã, Deus está te convidando aqui para a exclusividade. Amado, Deus está falando o teu nome. Eu poderia falar o nome aqui de várias pessoas, mas escuta o Espírito Santo falando ao pé do teu ouvido aí. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Não parcialmente, mas totalmente do Senhor. Não uma parte, não aquilo que interessa, mas totalmente do Senhor. O que é bom, o que é ruim, sendo devolvido totalmente ao Senhor. É isso que Deus nos propõe nessa manhã. Sabe, amados, para encerrar, você pode pensar que essa é uma palavra de vitória, porque a respeito da vida de Josué, a gente pode ver de que Josué foi um dos grandes vitoriosos na palavra do Senhor. Mas não é uma palavra de vitória, é uma palavra de coragem. Rafael, seja corajoso. Teresa, seja corajosa. Mateus, seja corajoso. Paulo, seja corajoso. Poderia falar o teu nome agora aqui. Seja corajoso, querido. Quantos de nós estamos há anos dentro da casa do Senhor e até hoje não fizemos nada pela obra do Senhor? Quantos de nós ocupamos lugares que são do Senhor com coisas que não são do Senhor? Quantos de nós não conseguimos dividir o nosso tempo e não dar a parte do Senhor? Isso é questão de coragem. Abandonar alguma coisa, porque falar, eu preciso parar de fazer isso, porque eu não consigo mais ter tempo para o Senhor, então eu vou deixar de fazer isso.
eu preciso voltar ao Senhor. Só faz isso quem é corajoso. Ou eu vou estar num lugar que eu não quero estar, mas eu vou estar ali porque eu sei que Deus quer que eu esteja. Só fica nesse lugar quem é corajoso. Deus procura uma geração de corajosos. O corajoso, querido, ele abala com as portas do inferno. O corajoso, ele se levanta diante de qualquer obra. Não importa se é Maria Bulambo, não importa se é, eu não sei o nome desses bichos, mas não importa o nome que ele tenha. Ele fala que sobre qual for, quem for, se for o próprio diabo, vai ter que cair por terra, porque eu vou passar por cima da cabeça dele, porque essa é uma palavra de vitória liberada sobre mim. Mas isso só faz quem é corajoso, quem vive pela palavra. O simpatizante fica apático. O simpatizante, ele abre espaço na sua casa para que alguém eduque o seu filho. O simpatizante vem para a igreja e diz que a escola dominical é que tem que ensinar o filho dela as coisas de Jesus e a se comportar na igreja. Não. Quem vai ensinar o seu filho sobre as coisas de Jesus, sobre salvação, quem vai ensinar o seu filho, dizendo a ele que não existe nada melhor do que servir a Jesus, é o pai e a mãe que Deus deu a ele. Isso é coisa de corajoso. Desocupado, fraco, passa a sua missão para o próximo. O fraco prefere orar, prefere pedir pedidos de oração a alguém do que dobrar os seus joelhos em oração em meia hora, 1 hora, acordar de madrugada para orar. O desocupado, o fraco, ele passa a sua vida espiritual para alguém, para um pastor, para que ele cuide, para que ele administre. Porque na quarta-feira você vem na igreja, no domingo de manhã e no domingo à noite você vem, no primeiro domingo você vai dizimar, você vai cear, você vai levantar as suas mãos e adorar ao Senhor, e você vai ser cheio do poder. Não vai ser, não. Porque isso é coisa de fraco, de desocupado, cheio do Espírito Santo. Só é o corajoso que chega cansado do trabalho na sua casa e se dobra ao Senhor. O corajoso é aquele que percebe que seu filho está indo para um mau caminho e não desiste. Ele corre atrás do seu filho nesse mau caminho e traz de volta. O corajoso é aquele que não desanima quando a porta de emprego não é aberta e continua louvando ao Senhor. Essa é a geração de Josué. Essa é a geração que vai entrar na terra prometida. Um povo corajoso. Não importa, querido, se 20 anos você ora pela sua família. Josué caminhou por 40 anos no deserto e não desanimou. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo e confia no Senhor. Essa palavra, amados, ela nasceu no meu coração no dia em que eu assisti a um filme chamado Corajosos. E Deus preparou uma tarde para que eu pudesse ver esse filme com minha mãe e com uns amigos. E foi uma tarde única na nossa vida. Crente não pode ser apático. Crente nasceu para fazer a diferença. Fazer a diferença. Em silêncio ou falando, você faz a diferença. Vocês estão aqui, jovens, porque existe um povo hoje que saiu dos caminhos do Senhor. A juventude, ela não só abandonou os caminhos do Senhor, como ela tem encontrado o seu prazer nas coisas de Satanás. Mas Deus espera que se levante uma juventude corajosa, uma juventude que abale com essa, porque essa juventude é fraca. Vocês não são os fracos. Vocês não são aqueles que estão escolhendo não participar das coisas boas dessa vida, como o sexo, as drogas, a noitada. Vocês são aqueles que escolheram o que há de melhor nessa vida. Vocês precisam ser corajosos. Vocês precisam ter bom ânimo. Esforcem-se, porque Deus é com vocês.
E aí nós assistimos esse filme, e tem um trecho desse filme, e que eu separei para que nós pudéssemos assistir nessa manhã. Ele fala muito sobre paz, mas entenda nessa manhã que Deus não fala só para pais. Deus fala para toda a sua igreja, para todo o seu povo. Vamos assistir em nome de Jesus? Está fazendo? Por que está com esses caras? Não. Caio, próximo capítulo. Eu não tô com ninguém não, cara. Próximo capítulo. Eu não tô com ninguém. Esse. Pode aumentar, tá? Nas últimas 6 semanas, eu preguei sobre o propósito de Deus para os pais serem professores, serem protetores, serem provedores. Eu li para vocês essa resolução que foi escrita e assinada por esses 4 homens diante de mim. Mas em vez de falar sobre esses homens, eu quero pedir para Adam Mitchell vir aqui falar conosco. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada.
Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou. Eu vou. Eu vou. Honrar e proteger. Escolhei hoje a quem a vez de servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, versículo 24, capítulo 15. Aleluia. Deus procura nessa manhã um pai corajoso que assuma o seu lugar na vida do seu filho e na criação dele, ensinando a ele o bem e o mal, ensinando a sua criança, ao seu jovem, ao seu adolescente, que não há nada melhor do que servir a Jesus Cristo. Deus procura nessa manhã uma mulher corajosa, que seja apaziguadora, que tenha em seus lábios a palavra de uma mulher sábia dentro do seu lar. Procura as mulheres que choram pela causa do Evangelho e têm o seu prazer no Senhor. Deus procura um jovem corajoso nessa manhã, que não se corrompem com as coisas desses dias, mas que espera pelo dia do seu casamento. Um jovem que entende que foi chamado, que pode ser uma grande força no reino do Senhor e na sua igreja local. Deus procura nessa manhã, nessa igreja, homens e mulheres, jovens e crianças, casados, solteiros, viúvos e separados, que possam ser corajosos para atravessar o Rio Jordão e levar muitos à terra prometida, querido. Eu quero dizer ao Senhor: Senhor, eu sou corajoso e eu quero assumir a tua causa em o nome de Jesus. Se você quer responder ao chamado do Senhor, se você quer ser cheio da coragem do Senhor, se você quer ser tomado pelo ânimo do Senhor, querido, levante-se em o nome de Jesus, mas levante-se diferente do jeito que você sentou. Nós começamos esse culto tão tristes, tão abatidos, tão tristes, mas nós nos levantamos em o nome de Jesus, nos levantamos na palavra daquele que está vivo, quando nos diz: esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso, porque eu sou contigo. Aleluia! Nós atravessaremos o Jordão, igreja. Nós atravessaremos o Jordão e os nossos olhos contemplarão a terra que o Senhor está preparando para os seus. Porque aquilo que Deus tem preparado para os seus não pode ser corrompido pela vontade humana. Oh, Jesus! Porque o que Deus faz pelos seus é aquilo que nenhum olho ainda viu. Ó geração de Josué, ó geração de corajosos, espera no Senhor. Porque diz em Isaías 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão
e não se fatigarão, renovarão as suas forças no Senhor. Senhor, nós queremos te pedir agora, forja nas nossas vidas o teu caráter, Senhor. Trabalha nas nossas vidas como um oleiro trabalha, ó Deus, num vaso perdido, num vaso quebrado. Tu que és, ó Deus, o restaurador. Restaurador de tudo, Deus, nós te pedimos. Renova as nossas forças. Renova as nossas forças. Querido, nessa manhã nos é proposto mudar a visão de uma vida inteira. Mudar o cansaço dos nossos lábios. Mudar a reclamação de uma mente já cansada. Josué teve o que teve porque foi fiel e foi humilde. Nessa manhã, o Espírito Santo convida para vir aqui à frente pessoas que querem ter correção sobre os seus lábios. Você que reconhece que tem reclamado muito, tem falado palavras que não são do Senhor, reclamado da sua própria família, enquanto deveria dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Nessa manhã o Espírito Santo nos propõe uma cura para os nossos lábios. Se você é uma dessas pessoas, eu quero te convidar para que você venha aqui à frente, para que o Espírito Santo possa estar tocando na tua mente, tocando no teu coração. Venha corajosamente, como Josué se propôs a vir, mas não venha por emoção. Você que sempre tem uma palavra de desesperança, você que não sabe colocar as palavras do Senhor, porque por muitas vezes nem conhece a palavra do Senhor, venha corajosamente aqui à frente. Senhor, quando lemos a Tua palavra e acabarmos de ouvir a Tua palavra, nós vemos que num momento triste, num difícil momento, Deus estava trabalhando no interior de Josué. Deus estava forjando no interior de Josué o coração de um homem forte, firme, corajoso e inabalável, porque grandes coisas o Senhor iria fazer. E o Senhor mudou aquilo que seria natural, um momento de reclamação, um momento de tristeza. Nós estamos aqui, Senhor, te pedindo exatamente isso. Cura, Deus, os nossos lábios. Cura uma mente cativa, Deus, por situações do passado. Mentes aqui, ó Deus, que estão escravizadas por falta de esperança, Senhor. Mentes que estão aqui, ó Deus, travadas na falta de fé, Senhor. Nós te pedimos agora, destrava isso, quebra isso, cura em nome de Jesus. Tua palavra nos diz de que o Senhor tem o bálsamo da cura. Quantos corações, ó Deus, estão aqui nessa manhã, mas que vieram à Tua causa porque já tem em sua agenda o domingo para Ti, mas ainda não colocaram a sua vida para Ti, Senhor. Nós queremos te pedir, dá o Teu bálsamo a esses corações e enche-os com o Espírito Santo do Senhor. E onde abundou o pecado, Deus, que venha superabundar a Tua graça. Ouça, querido, o Espírito Santo falando ao teu coração: tão somente te esforça, amado. Te esforça nesses dias para viver na palavra. Te esforça nesses dias, querido, para adquirir a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor nesses dias como nunca. Ouça, leia, medita. Tão somente esforça-te. Tem bom ânimo, querido. Bom ânimo sobre aquilo que já parece perdido. Em vez de reclamar, libera uma palavra de fé. Tenha bom ânimo, porque Deus está indo à frente. Deus está contigo. E tenha coragem, querido. Coragem para fazer aquilo que ainda não foi feito.
porque Deus está contigo, atravessando esse Jordão. O Jordão não é tão fundo, não vai te afundar não, querido. E mesmo se ficar fundo, o Senhor Jesus te segura pelo braço. Confia nisso. Tenha sua mente restaurada nessa manhã. Tenha seu coração tocado nessa manhã. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Nessa manhã, Senhor, queremos responder positivamente ao teu chamado. E dizer: Deus, somos corajosos. Somos corajosos para dizer que somos teus e seremos para sempre teus. Você pode dizer isso comigo? Senhor, nesta manhã, somos corajosos para dizer que somos teus e que seremos teus para sempre, para sempre, para sempre e para sempre, Senhor. Toma as nossas vidas, ó Deus, e faz delas, ó Senhor, aquilo que o Senhor bem quiser, em o nome de Jesus. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar, querido. Aleluia. Faz da nossa igreja, Senhor, uma igreja forte. Porque nós não queremos caminhar, ó Deus, naquilo que é normal, naquilo que é natural, naquilo que é previsível ou esperável. Queremos caminhar sobre o sobrenatural, sobre as tuas coisas, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, amados. Graça e paz. A palavra de Deus, algumas vezes nos livros dos profetas, antes de começar o livro da profecia, diz por exemplo, em Naum, diz o peso de Nínive, que fala sobre o peso de uma profecia, né? E ela é considerada como um peso porque ela fica sobre o profeta até que ela seja enviada. E assim, era uma coisa que eu não queria, sinceramente. Eu relutei com o Senhor para falar. Durante o louvor foi... Hoje o culto foi maravilhoso. O louvor mostrou muito da alma que busca o Senhor. A palavra foi maravilhosa. E eu penso que hoje é um dia especial mesmo. Deus, Ele quer tratar algumas coisas com a igreja. Quantas aqui são mães? Quantas aqui suportariam ver o seu filho que você gerou ir embora e nunca mais voltar? A profecia que Deus me deu é a respeito do Márcio e da Paulinha, mas Deus mandou eu falar para a igreja toda, porque Deus, Ele quer tratar alguma coisa nos nossos corações como igreja. E Deus me fez lembrar uma história que eu li num livro de um homem de Deus chamado C.S. Lewis. E ele contou uma história que dizem ter acontecido na Guerra do Vietnã, que aconteceu um congresso cristão durante a guerra com os americanos. E daí convidaram vários congressistas, vários pastores, várias pessoas de peso para falar, e as pregações inflamadas e os discursos empolgados de incentivo, de autoajuda foram ganhando todo o tempo, e sobrava um último pregador para pregar, e sobrou para ele quase nada de tempo. Ele teria pouquíssimos minutos para falar, e a mensagem que ele tinha preparado não daria para ele falar, mas ele foi tocado por Deus pela situação e pelo que estava acontecendo, e ele disse: quantos aqui têm orado pelo nosso exército para que sejamos vencedores e para que os nossos irmãos e os nossos compatriotas voltem vivos para casa? E todos levantaram, aplaudiram a mão e glorificaram a Deus. E em seguida ele perguntou: quantos aqui têm orado pelos nossos inimigos e que eles voltem sãos e salvos para os seus pais em casa?
mais ou menos meia dúzia de pessoas levantaram a mão. E ele então falou: que pena que nós somos muito mais compatriotas do que cristãos. Por que Deus trouxe essa palavra para a gente hoje? Durante algum tempo, desde que começou o processo, esse litígio judicial em relação à guarda do Márcio e da Paulinha, Deus ele me trouxe uma palavra, lembrando dessa história e perguntando que quantos aqui na igreja sinceramente têm orado por essa mãe? De repente pela dor que ela tem sentido, pela falta que ela tem sentido, enfim, várias situações levaram a acontecer, e o carinho e a história que a gente tem junto, eu tenho certeza que não existe nada pessoal. Eu amo vocês demais, mas Deus ele trouxe essa palavra hoje para perguntar: quantos de nós têm orado como cristãos, pensando também na outra parte, de uma mãe que não está tendo uma filha agora, de uma mãe que está sentindo uma dor de perder alguém que ela gerou, de alguém que é filha de Deus e que precisa também ser alvo das nossas orações. E daí muitas vezes a gente se moveu em oração para que Deus ele olhasse o coração e abençoasse os nossos irmãos, e muitas vezes eu fiz isso, muitas vezes foi de coração, mas aí Deus tem se perguntado justamente para a gente ver a questão com justiça e pedir a justiça do Senhor. E daí, enquanto eu estava relutando ali para trazer essa palavra, Deus ele me trouxe a comparação. Se fosse o contrário, se fosse a nossa irmã querida que tivesse tido um filho e por motivos pessoais ou que fossem próprios, ela decidisse entregar, mas depois ela pensasse mais a respeito e quisesse de volta. A gente estaria orando por ela porque a gente ama, porque a gente conhece, porque a gente vê e porque ela é nossa irmã. E não estou dizendo com isso, e eu não entendi também da parte de Deus que vai ser ou que não vai ser, que vai ficar com vocês ou que não. Mas a mensagem que Deus mandou trazer é que a gente precisa entender Deus como um Deus de justiça. E o Deus de justiça vai olhar a causa como um todo, e Deus não é parcial. E uma outra coisa interessante que Deus me fez lembrar Abraão, que Abraão, ele passou a ser, que Isaac passou a ser de Abraão de verdade quando ele entregou. Tem uma situação que para você talvez seja bobeira, mas eu tinha uma jaqueta que eu amava muito. Eu usava tanto essa jaqueta que ela estava ficando tão desbotada, assim. Algumas pessoas conheciam e ela estava começando a ficar feia, mas eu gostava muito dela, de verdade. E aí a gente foi para um retiro da liderança que eu era anterior, e fizeram lá um momento de renúncia, em que você desse para o outro uma coisa que você gostava muito e tivesse lá com você. Deus mandava dar aquela jaqueta. Irmãos, como eu sofri. Assim, a jaqueta já estava ficando surrada, mas eu sofri. E daí eu expliquei para o irmão lá, eu falei assim: ó, Deus mandou te dar essa jaqueta. De repente ele nem fosse usar, mas o princípio era de desprendimento. E no final do congresso, alguns dias depois na igreja, ele trouxe ela para mim lavadinha lá. Eu falei assim: não, que isso, cara, ela não é minha mais. E daí ele falou para mim o princípio do sacrifício de Abraão, porque a partir do momento que Abraão entregou Isaac morreu para Abraão. Então aí eu entendo que Jesus falou que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A partir do momento que você entrega, aquilo deixa de ser alguém que te domina. E esse é o princípio do dinheiro também. Se você não consegue entregar, é ele que te domina. Então, a partir do momento que você abre o seu coração e entrega, aí Deus entende que o seu coração e tudo que há em você ama a Deus mais do que todas as coisas. E quando Deus entendeu que o coração de Abraão era dele de novo, porque Isaac estava tomando um lugar que era de Deus no coração de Abraão. Deus não queria matar ninguém, Deus não queria um sacrifício gratuito. Deus ele queria o lugar no coração de Abraão que era dele. E a partir do momento que Deus viu lá dentro do coração de Abraão
que o lugar era reservado para Deus, era de Deus de novo, Isaac voltou a ser dele. Deus não queria sacrifício, Deus queria entrega e Deus queria amor. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer para a igreja. Aleluia. Sobre todas as coisas, que se cumpra a vontade do Senhor, amém? Eu queria, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor, porque eu vim aqui confirmar a palavra do irmão. Hoje pela manhã, eu estava orando pela Paula e por essa questão. E o Senhor me trouxe na oração essa mãe para orar. E o Senhor falou exatamente sobre justiça. Enfim, tudo que o irmão falou, o Senhor falou ao meu coração. E eu vim aqui apenas para confirmar essa profecia que Deus falou, irmão. Porque eu falei, Senhor, eu não sei como falar isso, não. Mas eu louvo a Deus, porque talvez me faltou coragem para falar. Mas Deus levantou o irmão para falar. E o Senhor me levantou para poder confirmar. E eu louvo a Deus pela palavra de hoje sobre coragem. Talvez tenha me faltado a coragem, mas o plano de Deus hoje foi maior para essa igreja. Eu louvo a Deus. Aleluia. Eu sei que Deus está no controle. Deus está no controle, irmãos. Eu compreendo perfeitamente a palavra do Rogério e a palavra da irmã. Só que Deus botou no meu coração também uma palavra. Quando Esaú, a história de Esaú e Jacó, quando ele rejeita a bênção, ele rejeita. Irmãos, eu tenho orado por essa mãe, porque eu tenho pedido a Deus, Senhor, abençoa esta mulher, que ela possa vir a ter um encontro contigo. Mas ela rejeitou a bênção. Ninguém pegou a bênção dela. Ela rejeitou essa criança quando estava no ventre dela, sabe? E Deus, o propósito de Deus não é com Márcio nem com Paula. O propósito de Deus é Rafaela. Então, é pela vida da Rafaela, não é pela vida da Aline. Porque a vida da Aline, Deus tem cuidado também. Porque nós temos orado por ela, sabe? Eu entendo, eu sei que é de Deus, mas eu quero dizer também que ela rejeitou a bênção. Ela jogou fora a bênção que Deus deu. E o Senhor pegou essa bênção e deu para uma outra pessoa. E eu creio, em nome de Jesus, que a bênção que Deus determina, Ele não tira. Talvez Deus queira ensinar a Paula e a Márcio a, no coração deles, abrir mão de outras coisas, não de Rafaela. Porque Rafaela não veio para a vida de Márcio e de Paula por qualquer coisa. Foi o Senhor quem trouxe. Essa bênção foi o Senhor quem trouxe. Porque essa mãe rejeitou essa bênção. E eu tenho orado por ela, para que Deus a abençoe, para que Deus toque no coração dela, para que Deus salve a sua vida. Mas ela rejeitou a bênção, assim como foi no caso de Esaú e Jacó, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar um hino de louvor ao Senhor. Que possamos estar bem perto de Jesus. Possamos estar atento àquilo que Ele fala aos nossos corações. E que possa arder no nosso coração a certeza de que veremos a mão do Senhor em o nome de Jesus. Amém? Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ver a Tua voz, pois quando eu escutar, obedecerei. Diga cura. E cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade que eu possa
possa me completar. Diga pro Senhor que você precisa dele. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. E aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ver tua voz. Me leva, Senhor, me leva onde eu posso ver tua voz. Me leva onde eu posso ver tua voz. Aos teus pés, bem suave, a igreja dizendo: meu Jesus, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a sua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade que eu posso me completar, que eu posso me completar. Oh, me leva onde eu posso ver tua voz. Me leva onde eu posso ver tua voz. Me leva onde eu posso ver tua voz. Somente a tua voz. E aos teus pés, amados, eu vou estar agora aqui à frente recebendo os dízimos. Se você tem o teu dízimo, traga à frente e vamos continuar louvando o Senhor, amém? Chance igual